Você necessita de algum auxílio óptico para poder enxergar bem? Deseja deixar de usar seus óculos ou suas lentes de contato? Fizemos esse vídeo para que você possa ter informações e poder ter alguns esclarecimentos sobre a cirurgia refrativa a laser. Veja nosso vídeo, comente, compartilhe com seus amigos. Eu sou Juliano Veras, médico oftalmologista. Cirurgia refrativa com uso do Excimer Laser. Bom, os primeiros estudos sobre cirurgias refrativas se iniciaram por volta de 1960. Já em 1970, as primeiras cirurgias começaram a ser realizadas em olho humano, porém não eram utilizado laser, eram apenas bisturi de diamantes e os seus resultados eram bastante breves, ou seja, a longo prazo essas cirurgias acabavam perdendo seu efeito ou mesmo invertendo seu efeito. Então alguns pacientes que eram míopes se tornavam hipermétropes, passando assim o procedimento a ser desconsiderado por alguns oftalmologistas. Em 1980, as primeiras cirurgias a lasers começaram a ser realizadas e a primeira técnica a ser empregada na cirurgia refrativa foi o PRK, a Photo Refractive Keratectomy. Em 1990, ou seja, 10 anos após o primeiro PRK, passou-se a desenvolver uma nova técnica chamada de LASIK, que significa Laser In Situ Keratomileus. Então, diferentemente do PRK, o LASIK consistia numa confecção de um flap que servia para, digamos assim, enganar o organismo quanto à reação inflamatória. 9 anos depois, a primeira cirurgia com o uso do Wavefront passou a ser empregada, dando melhores condições visuais aos pacientes, permitindo inclusive visões acima de 100%. Há cerca de 10 anos atrás, 2005, cerca de 30 milhões de pacientes em todo o mundo já haviam se submetido ao tratamento por meio de cirurgia refrativa a laser. Atualmente, a grande novidade no âmbito da cirurgia refrativa é o uso do laser de femtosegundo, que veio tornar a cirurgia ainda mais segura. E quem pode submeter à cirurgia refrativa? Bom, as pessoas que apresentam os erros de refração, ou seja, os graus, seja miopia, hipermetropia e mesmo astigmatismo, e que desejam eliminar ou mesmo diminuir a dependência do uso de lentes corretivas, seja ela óculos ou mesmo lente de contato. É imprescindível que se exista uma estabilidade refracional de pelo menos 2 anos. Quando a gente fala estabilidade refracional, não quer dizer que a refração deva ser exatamente a mesma. Então, permite-se uma oscilação na refração de cerca de meio grau a 0,75. É importante que não haja doenças corneanas ou mesmo de superfície ocular. Esses pacientes não devem sofrer de doenças que possam vir a comprometer o resultado da cirurgia. Então é importante conversar com o seu oftalmologista e discutir com ele qualquer tipo de problema de saúde, mesmo sistêmico, tipo diabetes, herpes, doenças tipo artrite reumatoide ou mesmo lúpus eritematoso sistêmico. Então existe uma gama de doenças que talvez seja interessante vocês mencionarem no momento da consulta para que o seu oftalmologista possa avaliar e indicar ou mesmo contraindicar uma intervenção. Quem não deve ser submetido à cirurgia refrativa? Primeiramente, aquelas pessoas que têm olho seco, mas na verdade o olho seco não é um olho seco simples a moderado. São basicamente aqueles pacientes que possuem olho seco severo. Então, esses daí não devem ser submetidos ao procedimento cirúrgico a laser. Pessoas que estão utilizando de medicações com base em corticosteroides, imunossupressores, ou mesmo aqueles que tenham uso de medicações que possam atrapalhar a cicatrização dessa cirurgia. Pessoas que possuem cicatrizes corneanas e principalmente aquelas cicatrizes que atingem o centro da visão devem ser contraindicadas também para a realização da cirurgia refrativa. E, logicamente,
Aqueles que não apresentam ainda uma estabilidade refracional, as grávidas e mesmo as lactantes também não devem ser submetidas à cirurgia. História de herpes ocular recente, eu basicamente contraindico todo paciente que teve herpes ocular, eu contraindico a cirurgia refrativa. E aqueles que possuem graus muito elevados, então existe um limite máximo em que você pode utilizar-se da cirurgia refrativa para a correção do grau. O que deve ser avaliado no pré-operatório? Então, nas primeiras consultas é importante a gente saber os motivos e a expectativa desse paciente quanto ao procedimento. Logicamente, se a sua expectativa for irreal, a gente deve de cara contraindicar o procedimento. A profissão é importante ser mencionada para que a gente possa escolher a melhor técnica para esse paciente. A história familiar de doenças oculares, tais como ceratocone ou mesmo alergia, são importantes na consideração do pré-operatório. O uso de lente de contato, importantíssimo ser respeitado a sua suspensão. No caso das lentes gelatinosas, o período de 7 dias, e no caso das lentes rígidas, ou mesmo as lentes gelatinosas tóricas, que são aquelas que corrigem o astigmatismo, devem ser suspensas por pelo menos 14 dias. Tá? Esses números não são mágicos, eles devem ser acompanhados através dos exames. Se os exames mostrarem ainda alterações, esses limites de suspensão da lente devem ser expandidos. E, logicamente, o exame oftalmológico deve ser completo, com a biomicroscopia, um exame de fundo de olho, um mapeamento de retina, e todo o arsenal de exames pré-operatórios deve ser bem feito para que a cirurgia venha a ter um resultado positivo. Dentre as técnicas utilizadas mais frequentemente em todo o mundo, nós temos essas três. O PRK, que a gente já falou sucintamente, o LASIK e mais recentemente o ILASIK, com o uso do laser de femto-segundo. O preparo pré-operatório deve ser feito da seguinte forma: o candidato à cirurgia refrativa não deve ingerir bebidas alcoólicas na véspera do dia da cirurgia. Não há necessidade de um jejum, mas a gente não recomenda também que o paciente faça uma alimentação comendo comidas muito carregadas, muito pesadas. E no dia da cirurgia, principalmente para as mulheres, não usar cosméticos. E para todos os pacientes, o perfume ele não deve ser um perfume forte. O ideal, na verdade, é que nem se use perfume. E dê preferência a um desodorante sem cheiro, porque o odor pode interferir com os gases do laser e fazer com que a máquina pare de funcionar. Deve-se usar roupas leves e confortáveis, e eu geralmente recomendo a utilização de medicações um dia antes da cirurgia, seja antibióticos e anti-inflamatórios e mesmo lubrificantes, para que o pós-operatório se torne mais confortável e seguro. Então nós temos aqui a técnica de PRK, que é a cirurgia mais simples que a gente falou. Então ela se inicia com a desepitelização dessa membrana, que é a camada mais superficial da córnea, chamada de epitélio. Então a gente usa esse aparelho, que é como se fosse uma brocazinha. Ele vai desepitelizando toda a região aonde vai ser feito o laser. Essa desepitelização geralmente ela se refaz por cerca de 7 dias. Após o procedimento, se coloca uma lente de contato. Essa lente de contato ela funciona como um band-aid, para que a cicatrização da córnea se acelere e não haja desconforto ao paciente. Então nós estamos aí retirando o resto de células epiteliais da camada do epitélio, para posteriormente dar o início à ablação do laser. Essa luzinha vermelha que vocês podem ver ao centro é a luz do laser, e existe uma luzinha verde também, que essa luzinha ela funciona com um rastreamento que o laser possui, chamado de eye track, que com ele consegue saber
aonde que o paciente está olhando. Então, se houver um movimento brusco do paciente, ele suspende a aplicação do laser para que não faça laser na região errada. Então aí, essa luzinha verde piscando é o eye track e vai se iniciar agora a ablação do laser, corrigindo aí o grau. São um procedimento extremamente rápido. O laser ele consegue fazer a correção do grau em alguns poucos segundos, tá? Então iniciou aí, vocês veem que esses pontinhos coloridos aí é o laser funcionando. Ele está basicamente agora corrigindo mais a miopia e agora corrigindo também o astigmatismo, e acabou já o procedimento. Quando se acaba o laser, a gente coloca essa esponjinha que possui uma medicação chamada de mitomicina C, que ela serve no controle da cicatrização pós-operatória. E a outra técnica é o LASIK. Então aqui é um vídeo demonstrativo. A gente coloca esse aparelhinho para abrir os olhos, para manter o olho aberto, o paciente não ter o problema de piscar os olhos e atrapalhar. Esse outro aparelho é o que a gente chama de microcerato. Esse microcerato ele tem uma lâminazinha. Essa lâmina faz o corte que vai fazer com que ele forme um flap. Então esse flap é levantado agora. E após levantar o flap, é aplicado o laser, semelhante ao que é feito no PRK. Depois de aplicado o laser, a gente reposiciona esse flap. Não há necessidade de colocar nenhuma cola ou mesmo ponto. Esse flap fica na posição, a gente enxuga e o procedimento concluiu-se. E o outro procedimento mais revolucionário, digamos assim, mais sofisticado, é o LASIK. Esse daí é o aparelho de femtosegundo e ele vai fazer o que? A confecção do flap, mas sem corte, tá? O que ele faz é a produção de gases. Esses gases formam um plano de clivagem com a profundidade que o médico desejar. E do tamanho que desejar também. Então ele é um laser bastante versátil que permite uma adaptação da espessura, tá? Essas manchas brancas aí são as bolhas de gases, de CO2 e água, que rapidamente elas serão absorvidas. Essa mancha aí irá desaparecer em alguns segundos. Então essa aí foi a confecção do flap com o intralaser. A parte da ablação do laser é semelhante ao PRK, é o mesmo aparelho. Quais são os cuidados pós-operatórios que vocês devem ter? Então, primeira coisa, usar toda a medicação prescrita. Segundo, jamais coçar os olhos. Usar o protetor ocular para dormir. Eu geralmente recomendo, se não houver um protetor ocular, um óculos mesmo. Evitar banho de praia e piscina. Evitar a exposição solar, principalmente no caso dos PRKs. Então, esses pacientes têm que ter um cuidado especial durante os primeiros 6 meses com exposição ao sol. E imprescindível retorno nas consultas de revisão. Bom, gente, esse material ele tem o intuito de apenas informá-los e não substitui uma consulta médica. Então, se você desejar mais informações, seria interessante marcar uma consulta com o seu oftalmologista para que ele possa tirar todas as dúvidas e esclarecer qualquer dúvida que vocês possam vir a ter. Você gostou do vídeo? Então curta, comente, deixe seus comentários e compartilhe com seus amigos. E visite nosso site, lá você vai poder observar inúmeras informações e conteúdos sobre saúde ocular, dicas de saúde, mitos, verdades, e sempre estamos publicando alguns artigos da oftalmologia. Um grande abraço.